Olá, eu sou o Luiz Henrique Pereira, sou o coordenador acadêmico do MPGI e estou aqui para falar com vocês sobre esse curso incrível. Nós vamos falar sobre os objetivos do MPGI, vamos entrar em algumas formas pela qual você vai poder se inscrever ao MPGI e também vamos falar sobre questões mais operacionais do curso, valores e demais informações. O MPGI, como o próprio nome diz, é um mestrado profissional. E aqui temos que fazer uma diferenciação entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. O mestrado profissional visa formar profissionais para o mercado que tenham um arcabouço metodológico forte. Por outro lado, o mestrado acadêmico visa formar pesquisadores profissionais. Há uma diferença muito grande. Então, o nosso foco no mestrado profissional é principalmente formar profissionais. Quem é o nosso público-alvo? O nosso público-alvo é principalmente formado por profissionais recém-graduados de diversas áreas. Lógico, com a ênfase em administração e áreas afins, como economia, relações internacionais, mas também podemos receber profissionais de outras áreas mais técnicas. O profissional candidato ao MPGI deve ter no máximo 3 anos de formação. Esse realmente é um programa para recém-graduados, o que no exterior é chamado de Pre-Experience Program, ou seja, são programas formados para profissionais recém-graduados. A ideia do MPGI principal, o objetivo principal do MPGI é formar profissionais e prepará-los para a atuação no âmbito internacional, seja em empresas multinacionais aqui no Brasil ou empresas multinacionais fora do Brasil. Um dado importante para se falar do MPGI é que 50% dos nossos formandos acabam trabalhando fora do Brasil. Então, nós queremos realmente formar profissionais que atuem nesse ambiente internacional. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio de acordos de cooperação, de 2 formas: a dupla titulação ou acordo de cooperação com uma aliança parceira. Vamos lá então explicar para vocês quais são as duplas titulações que nós temos aqui no MPGI. O que significa que você vai receber um diploma da FGV e também um diploma da escola parceira. Para citar alguns exemplos, vamos apresentar para vocês quais são esses programas com os quais nós temos dupla titulação. Começamos com as 2 escolas francesas, a Sciences Po e a HEC. Depois temos a italiana Bocconi, de Milão, a Nova de Lisboa. Depois nós podemos partir aí para as americanas, que são a Columbia CIPA e também a Yale School of Management. E temos ainda a Hong Kong University e a Universidade de St. Gallen. A outra opção que nós oferecemos é por meio da aliança SAMS, que é um colegiado de escolas de management que foi criado na Europa, primeiramente com 4 ou 5 escolas, depois expandiu, hoje são 20 escolas na Europa e mais 12 escolas no mundo todo. A aliança SAMS está presente em todos os continentes. Agora que nós tivemos a aprovação da Cornell, que é uma escola de negócios americana, e também no ano retrasado tivemos a aprovação da escola americana do Cairo, no Egito. Então, portanto, agora formamos um time aí, um conjunto de 32 escolas que participam da aliança. Pela aliança SAMS, o aluno, o candidato, ele não recebe o diploma SAMS, até porque SAMS não é uma escola, ela confere uma certificação de que você é um aluno SAMS. E é uma certificação muito valorizada na Europa, principalmente, ainda não tão conhecida nos Estados Unidos, mas já há um crescimento importante, mas certamente na Europa ela é considerada a principal aliança de escolas. Basta dizer que a aliança SAMS, no último ranking do Financial Times, ficou em 7º lugar, no ranking de 2019. Então, para vocês terem uma noção da importância que é essa aliança.
Ela, como eu já falei, são 32 escolas em 5 continentes. O foco é em Pre-Experienced Students e aquela informação que eu também já havia passado para vocês, que 50% dos alunos formados na Aliança SAMS trabalham fora do seu país de origem. E 75% dos alunos trabalham hoje em multinacionais. Para citar alguns exemplos da escola SAMS, a gente pode dizer que a gente tem a London School of Economics, nós temos a Erasmus de Rotterdam, nós temos a HEC de Paris, também faz parte da Aliança SAMS, assim como faz Bocconi, St. Gallen, que também são parceiros nossos no duplo diploma, a ESAD de Barcelona, que também faz parte do duplo diploma e faz parte da Aliança SAMS, além de escolas em todos os países escandinavos. Temos escolas também na Rússia, em São Petersburgo, temos em Varsóvia, temos em Praga, temos a Universidade de Corvinus em Budapeste, a VU de Viena, que é uma das melhores escolas da Aliança, e em Istambul nós temos a Koç. Falando em outros continentes, né, nós temos aqui na América Latina, na América do Sul, mais precisamente, nós temos a FGV e a Adolfo Ibáñez do Chile. Nos Estados Unidos, nós temos a Cornell, Johnson College of Business, e no Canadá, nós temos a Richard Ivey. Seguindo para o Oriente, né, nós temos escolas no Japão, a Keio University, temos na Korea University Business, Business School. Temos escolas também, como eu já falei, no Cairo, na Índia, o Indian Institute of Management. Temos a National University of Singapore e temos, por fim, em Sydney, na Oceania, a Universidade de Sydney. Então, são 32 escolas no mundo inteiro. Um outro ponto importante que cabe destacar aqui é que a Aliança SAMS ela oferece uma gama muito grande de atividades extracurriculares e algumas fazem parte também do currículo. Por exemplo, na Aliança SAMS, você, ao entrar no curso, no primeiro ano, né, ou então na parte que você vai fazer no exterior, você é obrigado a fazer o Block Seminar. O Block Seminar é um seminário que é realizado sempre em conjunto com alguma empresa. Então você fica em imersão em um tema, por exemplo, inovação, sustentabilidade, cidadania, enfim, os temas são os mais variados possíveis e você tem a participação sempre do que nós chamamos, que é muito importante na Aliança SAMS, que são os Corporate Partners. Nós temos mais de 80 Corporate Partners no mundo todo, como, por exemplo, A.T. Kearney, aqui no Brasil. Eu vou falar basicamente as empresas que estão aqui no Brasil. A Bayer, a Dentsu, nós temos a Facebook, Henkel, Hilti, Integration Consulting, que é o nosso corporate partner aqui no Brasil, L'Oréal, Maersk, Mastercard. Essas são algumas das empresas com as quais a gente oferece, ou junto com essas empresas, a gente oferece seminários que são realizados aqui na escola ou fora da escola. Além do Block Seminar, nós temos um outro importante evento que acontece, que são os Business Project. Então, o aluno que opta pela Aliança SAMS, ele é obrigado a realizar o que nós chamamos de Business Project. Ou seja, ele vai ficar de 8 a 10 semanas trabalhando em um problema levantado, desenhado especialmente para esse evento, desenhado pela empresa, onde os nossos alunos, em grupos de cerca de 3 alunos, vão trabalhar durante 8 a 10 semanas, numa imersão completa dentro de um problema. Nós temos também os Skills Seminars, oferecemos no mínimo 3 Skills Seminars durante o semestre todos, que são feitos, por exemplo, com negociação. A gente faz Skill Seminar voltado para consultoria, ou um Skill Seminar num tópico de marketing, enfim, é bastante variado e depende da oferta que as empresas fazem. Além desse evento também temos o que nós chamamos de Business Communication Skill Seminar, onde os nossos alunos são treinados para comunicação empresarial, sempre com profissionais dessas empresas parceiras, melhorando, então, os skills de comunicação. E, por fim, o SAMS, a Aliança SAMS é muito preocupada com a questão da sustentabilidade, com a cidadania, com a responsabilidade social das empresas.
e nós realizamos um seminário específico para falar sobre Global Leadership. Tá? Então, na realidade, a gente está falando de Global Leadership com citizenship, com cidadania também. É um seminário bastante importante dentro desses seminários que a gente oferece aí pela Aliança SAMS. Então, para você ter uma ideia, se você precisa fazer uma decisão entre um Double Degree e Aliança SAMS, o que nós costumamos dizer aos nossos alunos? A Aliança SAMS é mais voltada para aquele profissional que quer realmente seguir uma carreira internacional, trabalhar em grandes empresas, multinacionais. E o Double Degree, na realidade, ele tem uma pegada um pouquinho mais acadêmica do que SAMS. A gente não tem todos esses eventos para os Double Degrees que nós temos e são oferecidos pela Aliança SAMS. Muito bem, nesse momento, né, você deve estar se perguntando, ok, mas o que eu preciso para fazer para me graduar? Para você se graduar pela Aliança SAMS, eu já falei para vocês, precisa fazer, além de todos esses seminários, tem que fazer um estágio. Tá? Então, ao fim do curso, depois que você realizou todas as suas disciplinas obrigatórias e você terminou os seus créditos, você tem que fazer um estágio. Os nossos alunos que entram aqui no Brasil, em geral, fazem o estágio fora do Brasil. Tá? Então, são 8 semanas consecutivas, full-time, em uma única empresa. Então, aí vocês têm também, no primeiro termo, o Block Seminar e os Skill Seminars. No segundo termo, que é o segundo semestre, você tem o Business Project e tem o Responsible Global Citizenship e mais os Skill Seminars. Uma questão importante para lembrar que o SAMS também exige uma terceira língua. Então, você vai ter que mostrar, não digo proficiência, mas pelo menos a capacidade de leitura num bom nível numa terceira língua. E, claro, você tem que fazer o trabalho final de encerramento do mestrado. Tá? Não é exatamente uma dissertação, como no mestrado acadêmico, é um trabalho aplicado dentro de um problema de uma empresa, mas ela é um requisito para você poder ter o mestrado. Porque, veja só, você, além de estar cursando um curso voltado para o mercado, esse curso vai te dar um título de mestre aprovado pelo Ministério da Educação e também pela CAPES, que é o nosso órgão de regulação das pós-graduações. Estrito sensu. Então, o que a gente diz, o mestrado profissional é um curso estrito sensu, enquanto, por exemplo, um MBA é um curso lato sensu, ele não dá título de mestrado. O nosso, o MPGI, ele te dá um título de mestrado. Na sequência, é importante a gente destacar as várias atividades e isso faz com que o aluno tenha um grande engajamento. Só para vocês terem uma ideia, nós recebemos por semestre aqui na FGV cerca de 90 alunos no MPGI. Cerca de 60 alunos são estrangeiros. Então, nós falamos que não é que você vai fazer um ano aqui na GV e depois um ano fora. Não, você já começa imerso num ambiente cultural, internacional desde o início, desde a primeira aula. Porque nós temos alunos do Double Degree, que vêm das outras escolas parceiras, nós temos alunos das escolas SAMS, que são parceiras e que vêm aqui para o Brasil fazer o semestre ou 2 semestres aqui no Brasil. Correto? Então, esse é um fator muito importante de diferenciação do nosso programa. Na sequência, eu gostaria de falar das opções. Como eu já comentei anteriormente, a principal decisão que você precisa fazer é se você quer fazer um Double Degree ou SAMS. Tá? No Double Degree, lembrei, você faz 1 ano fora, ou até 6 meses, a única opção de 6 meses fora é pela Nova, né? Mas normalmente você faz 1 ano aqui na GV e 1 ano fora, e pela Aliança SAMS você tem a opção que nós chamamos de regular e intensiva. Na intensiva, você faz 1 semestre aqui na GV e o segundo semestre fora, e depois você tem mais 1 semestre para terminar o seu trabalho final, a sua dissertação. E a outra opção é o regular. No regular, você faz 1 ano na GV e 1 ano fora em até 2 escolas pela opção SAMS. Na opção Double Degree, você faz somente na escola que você decidiu pelo Double Degree. Então, recapitulando, no intensivo, 6 meses na GV, 6 meses SAMS, tá? Ou 6 meses Nova.
8 semanas de estágio e mais 6 meses de TCC. Na opção, como eu já falei, na opção intensivo, você tem a opção de fazer, a única opção que você tem para fazer o Double Degree pela Nova, somente pela Nova. As outras escolas não fornecem essa opção de fazer o intensivo. Na opção regular, nós temos sempre 1 ano aqui na GV. Vocês vão ver que há 2 exceções em que você começa o curso lá fora, que é o caso de Columbia e o caso da Sciences Po, tá? E depois o 2º ano aqui na GV. Mas normalmente o aluno começa a sua escola, começa o seu curso aqui na GV e depois faz 1 ano na universidade parceira, pelo Double Degree, e 1 ano em até 2 universidades pelo SAMS, pela Aliança SAMS. É importante ressaltar que na Aliança SAMS você não pode, no regular, repetir a escola. Tá? Então, eu quero fazer 2 semestres em Bocconi. Não pode. Ou 2 semestres na HEC, 2 semestres em Londres. Não é possível isso. Tá? Lembrando sempre que nós temos as 8 semanas também de estágio ao final do curso. Muito bem, então ficam aí as opções. Tá? Então, lembrando somente que Sciences Po, HEC e Columbia, você vai começar o seu curso lá e vai fazer um processo seletivo também com eles. Tá? A mesma acontece para a Yale. Para a Yale, você também precisa fazer o processo seletivo com Yale. Mas você começa na GV e termina lá nos Estados Unidos. Então, mais ou menos como fica. Nas SAMS, modalidade regular, você faz 1 ano na FGV e 2 anos em 2 escolas SAMS no 2º ano. Na modalidade intensiva, você faz FGV no 1º semestre, tá? E aí uma escola SAMS, lembrando que aqui a opção da Nova para fazer o Double Degree de intensivo. Depois nós temos Yale. Yale você começa na FGV, o 2º ano em Yale. Columbia CIPA, você pode fazer ambas as formas, você pode começar na FGV e terminar na CIPA, ou começar na CIPA e terminar na FGV. HEC, você começa lá, termina na FGV. Sciences Po, começa lá, termina na FGV. St. Gallen, ESAD, Bocconi e Nova, você faz primeiro na FGV e depois na escola parceira. A estrutura curricular do MPGI é composta de 16 disciplinas, sendo 13 disciplinas eletivas e 3 disciplinas obrigatórias. Cada disciplina tem 24 horas aulas, ou 8 encontros de 3 horas, o que representa 1,5 crédito. Em créditos europeus ou americanos, eles contam em ECTS. Ele corresponde a 6 ECTS. Tá? Isso é importante para que a gente possa fazer o cálculo quando você estiver lá fora, tá? Fazer a correspondência. O curso todo corresponde a um total de 384 horas aula e 24 créditos. O TCC, ou trabalho final de curso, é uma investigação aplicada, mas, logicamente, fundamentada na teoria. As 3 disciplinas obrigatórias que eu mencionei são Applied Research Methodology, Global Leadership e Strategy in an International Perspective. São as únicas 3 disciplinas obrigatórias que você vai fazer no curso. As demais são eletivas. Portanto, se você quiser seguir um track mais de marketing, você pode fazer. Se você quiser fazer mais disciplinas de finanças, você pode fazer também. Na sequência, gostaria de falar um pouquinho da grade horária. Muitos alunos nos procuram, professor, eu trabalho, mesmo assim eu consigo fazer o MPGI? Consegue sim. Eu diria que a grande maioria dos alunos aqui do Brasil sempre trabalharam. O curso é preponderantemente noturno? Não, ele é um curso diurno. O que nós fazemos é tentar oferecer ao máximo disciplinas no final da tarde e também período da noite. Porque, veja bem, os nossos alunos internacionais, os 60 alunos que eu falei que estão aqui todo semestre, eles vieram para o Brasil para estudar. Tá? Então, seria injusto com esses alunos que a gente oferecesse somente disciplinas noturnas. Mas é possível eu terminar o meu curso só cursando disciplinas noturnas? Sim, é possível. A questão é que você vai reduzir um pouquinho o leque de opções de disciplinas, mas é possível sim fazer todo o seu curso.
O que nós comentamos aqui é que é preciso ter uma certa flexibilidade, negociar com o seu gestor anteriormente, porque é um investimento tão importante que você vai fazer e que precisa do apoio da sua empresa, do seu gestor. Muito bem, gostaria de falar um pouquinho sobre carreira internacional. Grande parte dos nossos alunos, eu diria 50% dos nossos alunos, a última pesquisa que nós realizamos, estão trabalhando fora do Brasil. Preponderantemente na Europa, claro, 30% desses alunos trabalham na Europa, cerca de 5% na América Latina, outros 5% nos Estados Unidos e outros 10% na Ásia e Austrália. Tá? Esse é o último censo que a gente fez com relação a onde eles estão trabalhando. Algumas questões sobre por que fazer o MPGI. Qual é a nossa proposta de valor? E nós sempre dizemos, primeiro é o reconhecimento internacional de uma escola como a FGV, que possui mais de 80 parcerias e que só no MPGI nós temos aí mais de 30 parcerias. E nós somos um curso efetivamente internacional. Você vai cursar 1 ano ou 6 meses, né, no caso do intensivo, em uma escola internacional de grande renome. Então, nós oferecemos a possibilidade de dupla titulação, que não desconheço um outro mestrado profissional no Brasil que ofereça a oportunidade dessa dupla titulação. As parcerias, não somente com as escolas, mas também com grandes corporações, como eu falei para vocês, os nossos corporate partners, que são parte fundamental daquilo que nós entregamos. O ambiente multicultural, que você vai estar imerso com alunos internacionais aqui desde o primeiro dia de aula. O curso é totalmente ministrado em inglês. O perfil dos alunos e dos professores, né? Os alunos são alunos que falam normalmente 4 ou mais línguas, já tiveram experiência internacionais, já fizeram estágios internacionais. Os nossos professores são todos professores PhDs, com doutorado, e que também tiveram uma experiência profissional relevante. Ao fato de você ter bastante flexibilidade e ajustar ao seu horário de aulas e mesmo o período que você quer sair, tá? Então você tem essa flexibilidade. É um mestrado stricto sensu que te dá o título de mestre e sem falar nas imensas oportunidades de carreira internacional que o curso oferece. Só para falar um pouquinho do perfil dos nossos alunos entrantes, né, nós temos um gráfico que mostra que realmente grande parte dos nossos alunos são oriundos aqui da escola, da FGV, são 25% dos nossos alunos. Grande parte vem, por exemplo, da Bocconi, vem da Cienspo, vem de HEC, vem da USP, vem de St. Gallen, vem dos Estados Unidos, venho de várias instituições, várias universidades federais no Brasil ou outras instituições na Europa e também na Ásia. Temos recebido ultimamente muitos chineses no nosso programa. No último vestibular, no último processo seletivo, nós tivemos 3 alunos chineses que entraram aqui na FGV. Em questão de nacionalidade, né? Então a gente tem aí, logicamente, os brasileiros, mas depois a segunda nacionalidade mais presente são os franceses, italianos e suíços. Em termos de curso realizado, né? Na graduação, nós temos uma predominância de cursos de gestão, de management, de business administration, depois vem economia, engenharia, direito, matemática, estatística e comércio internacional. Em termos dos alunos ingressantes, logicamente, a grande maioria dos nossos alunos percorre o que a gente chama de regular track. Tá? Como eu falei, os candidatos sempre nos perguntam, professor, mas é melhor fazer o intensivo ou regular? Eu digo para vocês que no regular você tem um aproveitamento melhor, você faz com mais calma, mais tranquilamente. Então, eu diria por isso até que a maioria dos nossos alunos é composta por alunos do curso regular. No Double Degree nós temos cerca de 36%, né? E o menor número de alunos que nós temos são do track intensivo, tá? Porque realmente é um curso mais pesado que você tem que realizar em 1 ano. Em termos de gênero, nós temos uma distribuição muito equitativa, nós temos 50% de mulheres, 50% de homens. Em termos de línguas faladas, né, 57% dos nossos alunos já fala 3 línguas,
21% fala 4 línguas e somente 22% fala fluentemente 2 línguas, e aí tem que fazer um curso ao longo do programa para ter uma proficiência de interpretação em outra língua. Tá? Simplesmente no caso SAMS. No caso Double Degree, isso não é necessário, somente 2 línguas. O processo seletivo, conforme vocês já podem ter visto no nosso website, é composto de uma carta de motivação redigida em inglês, aqui é tudo em inglês, tá, pessoal? 2 cartas de recomendação, nós solicitamos que uma seja acadêmica e outra seja mais profissional. Precisa das provas de inglês, né? O IELTS, mínimo 7, tá? O TOEFL, mínimo 100, tá? Ou o Cambridge Advanced, tá? E que aí no caso seria um B+. O GMAT e o GRE só é solicitado para os alunos que se interessam pelo Double Degree com Columbia CIPA. Tá? Os demais alunos não precisam fazer GMAT. Bom, vamos falar agora com relação aos prazos para a sua inscrição no processo seletivo. Temos que lembrar que o processo seletivo para ingressantes no intensivo já se esgotou. Ele foi fechado no dia 28 de fevereiro. Agora nós temos até o dia 10 de abril para sua inscrição somente no formato regular, ok? As entrevistas são realizadas em inglês, então boa parte do processo seletivo é a entrevista, onde a gente faz perguntas sobre o seu currículo, sobre você, e fazemos também, aplicamos um case, onde a gente faz a entrega desse case com 24 horas de antecedência para você se preparar para a prova. As matrículas vão ser realizadas aí nesse caso para o final de abril. Nós vamos passar as datas para vocês, e o início das aulas está previsto. Para aqueles alunos intensivos, eles já começam as aulas em julho com o Block Seminar, porque o aluno intensivo que entrou aqui no Brasil começa com o Block Seminar aqui no Brasil. Os demais alunos regulares, eles vão fazer o Block Seminar no país que eles escolheram fazer a parte internacional. Então, eles começam a aula aí em agosto. O MPGI custa para o aluno que optou pelo intensivo, ele custa R$ 69.344,10. Ele pode ser pago em 18 parcelas de R$ 3.852,45. Para o aluno regular, são 24 parcelas no mesmo valor, R$ 3.852,45, e aí o total do curso, por ter mais 6 meses, sai por R$ 92.458,80. Há descontos para alunos que cursaram algum curso regular aqui na FGV, então tem 10% de desconto, e há também um desconto para aqueles alunos que desejam pagar o curso à vista. Esses descontos, claro, podem ser negociados na medida em que você venha fazer a sua matrícula. Finalmente, gostaria de me colocar à disposição de todos vocês. O meu e-mail é luis.pereira@fgv.br. Você também pode acessar o MPGI por meio do e-mail mpgi@fgv.br ou então pelo nosso site no www.fgv.br/mpgi. Foi um prazer falar com vocês. Estamos à disposição. Caso você tenha qualquer tipo de dúvida, estamos à disposição a todo momento para poder respondê-las para vocês. Um grande abraço, espero encontrá-los aqui no MPGI em 2020.